Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro, uma leitura política que eu fiz agora nesse carnaval. Eu aproveitei o carnaval para colocar em dia algumas leituras e o livro que eu vou falar aqui nesse vídeo é um livro do Theodore Dalrymple, o Viagens aos Confins do Comunismo. O Theodore Dalrymple é um médico, na verdade é um pseudônimo, na verdade, um doutor britânico, um médico psiquiatra, e aqui nesse livro ele vai falar sobre, viagens que ele fez a alguns países, isso na década de 89, 90, 1989 a 90, logo, um pouco antes da queda do Muro de Berlim, ele decidiu fazer essa viagem por alguns países que estavam sobre, sobre o comando do regime comunista. Então aqui nesse livro ele vai contar o relato da viagem dele a 5 países. Ele foi para Albânia, Romênia, Vietnã, Coreia do Norte e, por último, terminando em Cuba. Foi uma viagem de mais ou menos 2 anos. E aqui nesse livro, é um capítulo para cada um desses países, e ele vai contar como foi a sua experiência conhecendo esses países que estavam sob o domínio do regime comunista. Esse não é o primeiro livro que eu li do Theodore Dalrymple. Ele é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, no Reino Unido e tudo mais, digamos no mundo. Ele é um pensador contemporâneo político muito bem conceituado. Um dos livros que eu li dele, na verdade, há um ano atrás, foi o Em Defesa do Preconceito, e eu gostei muito da forma como ele escreve. E nesse livro não foi diferente. A forma como o Theodore Dalrymple fala ou comenta sobre suas experiências de viagem nesse livro é de uma forma muito legal, muito lúcida, muito clara, digamos assim. Você se sente realmente, um companheiro de viagem ao ler aqui o relato que o Theodore Dalrymple faz nesses países comunistas que ele viajou. Eu queria comentar sobre alguns pontos que eu achei legal do livro. Por exemplo, o primeiro país que ele visitou aqui, no caso, que ele fez uma ordem cronológica, foi a Albânia, um país ali do leste europeu. E uma coisa que é perceptível em todos os países que estão sob o comando de algum governo comunista é a mentira estatal, a mentira oficial. É aquela coisa, as pessoas meio que vivem numa nuvem de mentira, numa nuvem de falsidade, para que o governo ache que está controlando a vida das pessoas. Então, assim, você tem aqui um relato, por exemplo, que ele comenta que as pessoas na Albânia, elas não se sentiam à vontade em conversar próximo ao telefone sem colocar algo para esconder o telefone, por exemplo. Então, assim aqui que ele vai conversar com um professor, um professor de história e tudo mais, e aí tem um telefone na casa dele, e o povo da Albânia acreditava que todos os telefones eram espionados pelo governo, então eles não conversavam com estranhos próximo ao telefone sem pelo menos cobrir o telefone. E aí é engraçado que quando ele chega na casa do professor para conversar sobre o regime e tudo mais, o professor coloca uma espécie de um travesseiro, uma almofada em cima do telefone, segundo ele, para evitar que o governo da Albânia ouvisse a conversa, porque eles têm relatos de que quando um estrangeiro vai visitar o país, um país comunista, os oficiais ficam de olho nas conversas ou no que aquele estrangeiro está fazendo, né? Ele visitou a Albânia. A Romênia foi um caso curioso, porque ele visitou a Romênia quando ele estava sobre o domínio ou o comando de um ditador comunista, e logo depois da sua saída, 2, 3 meses depois, o Império Romênio, não vou dizer império não, mas o governo comunista que comandava a Romênia caiu, veio abaixo, e aí o ditador foi enforcado, foi assassinado e tudo mais pela própria população. Ele visitou também aqui nesse livro, ele relata a visita que ele fez ao Vietnã, né? Qualquer pessoa que estudou um pouco de história, a Guerra Fria e tudo mais, sabe que Vietnã, durante alguns anos, ele foi uma espécie de cabo de guerra entre os Estados Unidos, entre a União Soviética, até o ponto que teve que se separar, e teve uma Vietnã que era a favor do capitalismo e Vietnã a favor do socialismo. Ele visitou a parte, digamos assim, a parte do Vietnã socialista ainda, e ele vai contar, por exemplo, sobre a miséria que ele encontrou naquele país. É uma coisa que é comum a todos os países, inclusive o Theodore Dalrymple ele aborda isso em todos os 5 países que ele visitou. A miséria que o comunismo traz a esses países é notória, e você consegue perceber assim que você chega. Por exemplo, assim que ele chegou no Vietnã, ele percebeu que as pessoas viviam na miséria, mas elas, por não ter uma perspectiva de futuro, ou por não saber o que existia do lado de fora, digamos assim, as pessoas viviam naturalmente, achavam que o estado da miséria era o estado natural. As pessoas sequer pensavam, existe uma possibilidade, um país melhor, uma vida melhor, uma abundância. Não, as pessoas nasciam na miséria, viviam na miséria e morriam na miséria ali no Vietnã, na Albânia, na Romênia. E aí depois do Vietnã, ele vai visitar a Coreia do Norte. E é muito engraçado, porque o Theodore Dalrymple, apesar de ele não ser... Ele se considera... não vou dizer que ele é à direita, mas ele considera-se um conservador em alguns aspectos, liberal em outros, na questão da economia. Então ele não tem uma posição política, digamos assim, à esquerda.
Mas quando ele foi visitar a Coreia do Norte, é engraçado porque ele foi meio que disfarçado de militante esquerdista e ele se infiltrou numa comitiva que foi visitar a Coreia do Norte e lá ele pôde ver como era a vida na Coreia do Norte e mais uma vez ele encontrou a mentira oficial do governo norte-coreano, aquela coisa, um governo que você não pode criticar abertamente, que as pessoas meio que vivem sobre o comando ali dos ditadores da Coreia do Norte e as pessoas não têm um meio que, como é que eu posso dizer, uma liberdade de expressão, uma liberdade sequer de questionar o governo. Aí ele comenta sobre a experiência da Coreia do Norte, que é uma experiência muito rica. Inclusive eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, quem quiser ver, tem um documentário muito bom de um jornalista americano que foi para a Coreia do Norte e ele conseguiu filmar algumas coisas. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. E por último, o último país que ele visita aqui é Cuba, que é um país que é, como é que eu posso dizer, ovacionado por muitos militantes esquerdistas, inclusive aqui no Brasil, mas como o próprio Theodore Dalrymple fala, é muito fácil você cultuar um regime, um país, você não estando naquele país. E o próprio Theodore Dalrymple, ele brinca com isso. Eu queria ver alguém que defende Cuba, morando fora de Cuba, ir lá visitar Cuba em loco e depois sair de lá defendendo ainda assim um regime implantado pelos irmãos Castro, que dura já 40, 50 anos. Não é aquela coisa. O Theodore Dalrymple, ele foi. É muito fácil você defender um regime comunista, um regime socialista, sem você estar presente lá. O próprio Theodore Dalrymple termina aqui seu relato indagando os intelectuais que ovacionam, que cultuam certos regimes, mas à distância. E aqui ele decidiu ir até lá e verificar como é viver sob a égide, sob o comando, sob o controle de um regime comunista. Então, assim, é um livro muito bom, não é um livro grande, quase 260, 270 páginas, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar isso. Essa edição minha aqui eu comprei na Amazon. Essa editora, inclusive, a Abertura Cultural, ela está trazendo vários livros com a temática política interessante, livros que talvez não teria acesso como estamos tendo hoje. Então, assim, é uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os regimes comunistas, sobre esses países. Então é isso, por hoje é só nesse vídeo. Inclusive, esse livro, ele faz parte do meu desafio dos 12 livros políticos para 2018, que eu já lancei, está aqui no meu canal. Vou deixar também o link aqui na descrição para quem quiser ver quais são os meus 13, eu escolhi 13 livros políticos para ler nesse ano de 2018, já que é um ano eleitoral, um ano político, um ano que nós devemos talvez nos dedicarmos a conhecermos mais essa área da política tão vilipendiada por nós brasileiros, mas ao meu ver de extrema importância para entendermos o mundo que nos circunda, que está ao nosso redor. Então por hoje é só nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Críticas e sugestões são mais do que bem-vindas aqui embaixo no espaço dos comentários. Se você quiser divulgar o vídeo, fique à vontade, espalhe a palavra. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.